A força atual de Aang é realmente impressionante. Ele resolveu sozinho Vandailon e o Leão Vermelho Caçador, e ainda obteve os núcleos de 7 barbatanas deles. Mas a seguir, ele terá que enfrentar milhares de demônios de alto nível. Além disso, os outros Astri 6 também ficaram sabendo da morte do Leão Vermelho Caçador. Momentos antes, o núcleo de 7 barbatanas do Leão Vermelho Caçador caiu, e sua vida se encerrou naquele momento. Os 2 núcleos de 7 barbatanas brilhavam com uma luz estranha, indicando que estavam prestes a despertar novos mestres. Com o movimento da mente de Aang, os núcleos de 7 barbatanas flutuaram ativamente e giraram rapidamente ao redor dele. Em pouco tempo, ele chegou perto de Sidufei e os outros, e pediu a Sidufei para guardar os núcleos de 7 barbatanas. No momento em que Sidufei segurou os núcleos de 7 barbatanas, ele sentiu uma energia aterrorizante. A energia insondável dos núcleos duplos de 7 barbatanas era como 2 corações. Nesse momento, Aang sorriu para Sidufei e disse: "Isso ajudará vocês 3 a evoluírem. Você deve guardá-los bem. Anhan e Lina, vocês também se esforçaram. Vocês sempre foram guerreiros de primeira linha. E com vocês aqui, eu me sinto mais à vontade com eles 2. Nesse momento, Lina sinalizou para Aang que a batalha ainda não havia terminado. A maré de demônios estava parada não muito longe. Eles perderam o comando e pareciam incertos se deveriam continuar atacando ou recuar. Anhan disse que isso era um grande problema. Embora a maré de demônios tenha perdido seu comandante, eles poderiam entrar em um frenesi total. Se todos atacassem, a pequena cidade e seus moradores estariam perdidos. Mas Aang sorriu e sinalizou para Anhan não se preocupar. "Deixe esses demônios comigo." Ao ouvir isso, Sidufei e os outros 3 disseram imediatamente: "Não, Aang. Embora o número desses demônios seja muito maior do que os 2 que enfrentamos agora, eles são muitos. Para segurança, devemos ir todos juntos." Aang apenas respondeu calmamente: "Confiem em mim. Eu não me importo muito com essa maré de demônios." Dizendo isso, ele caminhou sozinho em direção ao ninho de demônios. Os demônios olhavam para Aang com olhos de lince. No segundo seguinte, Aang pisou no chão com força. Imediatamente, os destroços no chão voaram e giraram rapidamente ao redor de Aang. Em um piscar de olhos, um tornado de energia aterrorizante se formou no céu. E à medida que o tornado ficava mais forte, raios brancos aterrorizantes irrompiam no ar. De repente, os corpos de toda a maré de demônios tremeram incontrolavelmente. Eles só podiam assistir impotentes enquanto o raio branco os atingia. Em seguida, ouviu-se um estrondo, e o raio branco violento atingiu o meio da maré de demônios. Aang caminhou lentamente em direção ao ninho de demônios. Um dragão de trovão de energia branca circulava ao seu redor. Olhando de perto, o rosto de Aang começou a ficar um pouco distorcido, e a energia do trovão atrás dele estava ainda mais violenta, e parecia estar misturada com um poderoso poder demoníaco. Em seguida, o rosto de Aang começou a rachar, e o rugido do dragão de trovão de energia ecoou pelo céu e pela terra. Ele abriu sua enorme boca e engoliu a maré de demônios. A energia do trovão já tinha um efeito restritivo sobre os demônios, e com o ímpeto avassalador do dragão de trovão de energia, a maré de demônios perdeu completamente a vontade de lutar. Eles fugiram sem hesitar. Em um piscar de olhos, milhares de demônios desapareceram sem deixar vestígios. Apenas Aang e Sidufei e os outros ficaram fora da cidade. Todos mal podiam acreditar no que viam. "Meu Deus, isso é muito pervertido." Ele assustou a maré de demônios para que recuassem automaticamente com apenas um rugido. Nesse momento, Anhan pareceu ter se lembrado de algo. "Aang, nosso rei, quão aterrorizante é a sua força agora." Logo, a notícia da morte do Leão Vermelho Caçador chegou à cidade da Aurora. Os Astri 6 restantes estavam se preparando para retornar. Linglong, estrela tetrina, com núcleo duplo roxo de 7 barbatanas, já estava esperando há muito tempo. Logo, uma forte flutuação de energia surgiu atrás dela. Em seguida, as figuras dos outros Astri 6 também se apressaram. Núcleo duplo de 7 barbatanas, o mais forte em combate, caçador. O que aconteceu? Por que até o Leão Vermelho Caçador morreu? Em contraste, Barus, com núcleo duplo azul de 7 barbatanas, estava muito calmo. Kokoshi, com núcleo duplo preto de 7 barbatanas, também não disse nada, e seu rosto não podia ser visto sob a máscara preta. Nesse momento, Linglong, estrela tetrina, continuou: "Então, nas batalhas futuras, acho que nós 4 teremos que nos mover juntos. Essa área de morte, chamada Torre do Pôr do Sol, parece ser guardada por alguma existência misteriosa e aterrorizante. Por isso, a vasta terra ao redor, por centenas de quilômetros, tornou-se um lugar que nem mesmo os demônios se atrevem a pisar. E o próximo destino de Aang é justamente esse lugar." Momentos antes, Aang e os outros se preparavam para partir. Anran ainda pediu que ficassem mais alguns dias, mas Aang disse que ficar poderia trazer perigo para a pequena cidade. "A propósito, obrigado pelo veículo que você forneceu." Em seguida,
seguida, ele perguntou a Lina: "Você tem a localização exata de onde Dexia está preso?" Lina respondeu: "Não consegui descobrir as coordenadas exatas. A equipe do Novo Rei e os Astre 6 mantém as informações muito bem guardadas. Eu só sei a localização aproximada. O lugar onde Dexia está preso se chama Torre do Pôr do Sol." Ao ouvir Torre do Pôr do Sol, Sidu Fei levantou a cabeça e pensou. De acordo com as informações esparsas que Lina coletou, dizem que há uma existência misteriosa e aterrorizante guardando o lugar. É por causa dessa existência que a vasta área ao redor da Torre do Pôr do Sol, por centenas de quilômetros, se tornou uma área de morte que nem mesmo os demônios se atrevem a se aproximar. Ao ouvir isso, Li Ji e Yu Hui ficaram chocados. "Uma existência que até os demônios temem e evitam?" Lina respondeu: "Sim, é por isso que a Torre do Pôr do Sol é o lugar onde guerreiros poderosos como Dexia são presos. Uma existência que pode intimidar os demônios. Portanto, certamente não é apenas Dexia que está preso lá. Não sabemos se há outras existências desconhecidas. Eles são amigos ou inimigos?" Aang disse que entendia e pegou a bússola de Lina. Lina o instruiu: "Núcleo duplo mais demonização é muito mais poderoso do que se pode imaginar. Eu pretendia continuar estudando os dados de batalha de Van Dilon e Caçador na estrada e analisar o modo de combate dos Astre 6 para tentar fornecer alguma ajuda para suas próximas batalhas. Mas Aang a interrompeu imediatamente e sinalizou para Lina ficar ali e ajudar Anhan a proteger a pequena cidade. "Com você aqui, eu me sentirei muito mais tranquilo." Ao ouvir isso, Lina imediatamente abaixou a cabeça e fechou os olhos, pensando por um momento antes de responder: eu sei. Vou seguir seus arranjos." Em seguida, ela entregou alguns papéis. "Acho que não posso mais ajudar vocês. Meu nível de combate já não consegue acompanhar o de vocês. Estes são os dados de batalha que estudei. Para ser honesta, diante de inimigos do nível dos Astre 6, eu realmente não posso ajudar em nada, e só serei um fardo para vocês." Vendo isso, Aang estendeu a mão direita e acariciou suavemente a manga de Lina. "Obrigado, Lina. Assim como éramos íntimos antes, eu voltarei para buscar vocês." Em seguida, Aang e os outros deixaram a pequena cidade. Anran olhou para as costas de Aang e perguntou a Lina: "Lina, você realmente está bem com isso? Eu pensei que, com seu temperamento, você iria querer seguir o rei a todo custo." Lina respondeu seriamente: "Ele carrega uma missão e uma responsabilidade que nenhum de nós pode imaginar ou entender. E eu já sou velha. Não sou mais aquela garotinha teimosa e egoísta. Anhan, esta era não pertence mais a mim. Meu sentimento por ele é apoiá-lo incondicionalmente e não ser um fardo. Vamos, Anhan. Ainda temos muito o que fazer na pequena cidade." Aang e os outros 4 conversavam enquanto caminhavam. "A bússola mostra que nosso caminho ainda é longo. Passaremos por 3 cidades escondidas, e uma delas está logo à frente. Podemos descansar um pouco lá." Ao ouvir isso, Yu Hui ficou extremamente animada. "Sério? Uma cidade escondida? Que ótimo! Finalmente posso ir para uma cidade grande. Minha câmera não é limpa há muito tempo." A barriga de Li Ji também roncou inoportunamente algumas vezes. "Falando nisso, todos nós estamos famintos. O jantar que a cunhada preparou, não tivemos tempo de comer por causa daquele demônio maldito. Depois da luta, gastamos muita força física e energia. Para ser honesto, sinto que posso comer um boi inteiro. Não 2. Um não é suficiente." Essa fala imediatamente fez Yu Hui rir. "Ha ha ha, eu acredito que você consegue comer. Eu posso dividir meu bife com você." Em seguida, ela perguntou a Sidu Fei: "O que você vai fazer?" Sidu Fei disse: "Eu quero tomar um banho. Faz tempo que não tomo banho e estou fedendo." Ao ouvir isso, Yu Hui o abraçou pelo pescoço. "Que bom, eu te esfrego as costas." Sidu Fei imediatamente xingou: "Pervertida, não precisa." Li Ji, não se sabe por quê, também disse que poderia esfregar as costas de Aang. Aang imediatamente xingou com raiva: "Não precisa, seu pervertido." Em seguida, a expressão de Aang ficou muito séria. É hora de elevar o nível de força deles.